Amém e amém. Seja bem-vindo à nossa quinta mensagem da série Aliviando a Bagagem. O tema que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite é o seguinte: aliviando a bagagem do estresse. Salmo 37, verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Salmo 46, versos 10 e 11 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só pela palavra de Deus ministrada aos nossos corações no início dessa mensagem, nós já podemos entender que precisamos aliviar o estresse da nossa vida, nos aquietando e descansando nas promessas do Senhor. Mas pastor, o que é estresse? Estresse é uma resposta específica do corpo a um estímulo, tal como medo ou dor, que perturba ou interfere com o equilíbrio fisiológico normal de um organismo. Tensão física, tensão mental ou tensão emocional. Estímulos adversos com diferentes impactos físicos, psíquicos e nutricionais. Tensão. Estresse está ligado a tensão. Os principais sintomas do estresse são queda de produtividade, confusão mental, apatia, dificuldade de concentração, sensação de desgaste ao acordar, autoestima baixa, dificuldade com a memória, depressão e irritabilidade acima do justificável. Os principais sintomas físicos do estresse são tensão muscular, dor de cabeça, dor de estômago ou gastrite, pressão alta, herpes, taquicardia, problemas dermatológicos, aftas, retração das gengivas, resfriados, tonturas e infecções. O interessante é que geralmente ficamos estressados quando nós estamos sob pressão. Quando nós somos pressionados e não reagimos de forma eficaz, quando nós estamos pressionados e não reagimos de forma eficiente, então nós ficamos estressados. A verdade é que de uma forma ou de outra, todos nós carregamos uma pesada bagagem do estresse. E como é que nós podemos aliviar essa bagagem do estresse? Eu queria convidar você a, junto comigo, olharmos para o exemplo de Jesus. Jesus Cristo era alguém que vivia constantemente sob pressão. Seu tempo era exigido ao extremo. Jesus raramente tinha um pouco de privacidade. Ele era constantemente interrompido. Uma das coisas mais comuns em sua vida era ser mal interpretado, criticado e ridicularizado. Jesus sofreu uma pressão tão grande que, se algum de nós estivesse na mesma situação, certamente não aguentaria. Mas quando observamos a vida de Cristo, percebemos rapidamente que ele continuava em paz, mesmo debaixo de forte pressão. Nunca estava com pressa. Jesus sempre estava tranquilo. Havia uma calma tão grande em sua vida que lhe permitia lidar com uma quantidade enorme de estresse. Como ele conseguia aliviar essa bagagem do estresse? Como ele conseguia fazer isso? A resposta está no fato de que a sua vida estava firmada em sólidos princípios de controle de estresse. E se nós entendermos e aplicarmos esses princípios descritos a seguir em nossa vida, com certeza a bagagem do estresse será aliviada. Nós sofreremos menos pressão e desfrutaremos de mais paz interior. Então, de acordo com a experiência de Jesus, como é que nós podemos aliviar a bagagem do estresse? Eu aprendo uma primeira lição com Jesus. Para aliviar a bagagem do estresse, saiba quem você é. Saiba quem você é. Em João capítulo 8, verso 12, depois João capítulo 10, versos 9, 11, e depois João capítulo 14, verso 6, dizem assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Lá em João capítulo 10, verso 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Em João capítulo 10, verso 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que esses versos nos mostram? Esses versos nos mostram que Jesus Cristo sabia perfeitamente quem ele era. Jesus testificou de si mesmo, e isso é intencional para que seja necessário e possível controlar o estresse. Por quê? Porque se você não souber quem você é, você vai permitir que outras pessoas o manipulem, que outras pessoas o pressionem para você ser alguém que você não é. É muito importante para controlar o estresse, para aliviar a bagagem do estresse, é fundamental você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não permite que pessoas manipulem você. Muito do estresse presente em nossa vida resulta do fato de nós usarmos máscaras, de iludirmos os outros, de vivermos vidas duplas ou de tentarmos ser quem nós na verdade não somos. A insegurança, ela sempre produz pressão. E quando nós estamos inseguros, sentimos-nos pressionados a fingir e a nos conformar. Estabelecemos então padrões irreais para a nossa vida, e ainda que nos esforcemos ao máximo, nós não conseguimos atingir aqueles padrões. O resultado normalmente e naturalmente é tensão e pressão. Geralmente, quando nós não sabemos quem somos, vivemos sob pressão e sob tensão o tempo todo, porque tentamos mostrar para as pessoas uma pessoa que nós não somos. A primeira atitude, então, para aliviar a bagagem do estresse na vida é saber quem eu sou. Eu sei quem sou quando sei a quem pertenço. Por isso que nós falamos muito aqui em nossas mensagens sobre identidade. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus, porque quando sabemos quem somos em Cristo Jesus, nós não permitimos que absolutamente ninguém manipule a nossa vida. Nós somos filhos de Deus, nós fomos colocados na terra não por acaso, mas sim com um propósito. Você precisa entender que você é profundamente amado por Deus, que você é aceito por Ele, que Deus tem um plano para a sua vida e que Ele o colocou aqui porque você é muito importante. Então, firme a sua identidade em Cristo Jesus. Você é filho amado de Deus, e quando você se firma nessa identidade, você começa a aliviar a bagagem do estresse da sua vida. Deus colocou você aqui porque você é muito importante. Você precisa saber quem é para poder aliviar a bagagem do estresse. Enquanto você não resolver essa questão, você será pressionado pela insegurança. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós ficamos inseguros. E toda essa insegurança faz com que a gente viva debaixo de tensão, faz com que a gente viva debaixo de pressão o tempo todo. Nessa noite, Deus quer lembrar a você, trazer à sua memória o fato de que você é um filho amado dele. A sua identidade não é uma identidade de serviço, a sua identidade é uma identidade de filiação. Você é filho amado de Deus. Então, para aliviar a bagagem do estresse, entenda e saiba perfeitamente quem você é, porque se você souber quem você é, você não vai permitir que manipulem a sua vida, você não vai se permitir viver sob tensão e sob pressão por causa da insegurança e por causa de se comprometer a mostrar para os outros quem você na verdade não é. Então, nessa noite, entenda que quando você sabe quem você é, você já começa a aliviar a bagagem do estresse. Mas eu aprendo com Jesus uma segunda verdade. Para aliviar a bagagem do estresse, não tente fazer tudo sozinho. Marcos capítulo 3, versículos 13 e 14. E subiu ao monte
e chamou para si os que ele quis, e vieram para ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Jesus delegou a sua autoridade. Jesus não fez tudo sozinho. E eu fico perguntando, mas por que tantas vezes nós ficamos irritados e tensos? Por que tantas vezes nós nos sentimos debaixo de grande pressão, debaixo de grande tensão? Porque muitas vezes nós pensamos que tudo depende de nós. E a gente fica dizendo, aqui estou eu, carregando os problemas do mundo, né? Estão todos sobre os meus ombros. Se eu os largar, o mundo vai desmoronar. Isso não é verdade, meu irmão. Isso não é verdade. Você não precisa carregar os problemas do mundo sobre os seus ombros. Você não precisa fazer tudo sozinho. Deus deu um nível de carga para cada um carregar. A Bíblia diz que Ele não nos dá algo que nós não possamos suportar. Então, você não deve trabalhar sozinho, você não deve fazer todas as coisas sozinho, você deve delegar, porque o próprio Jesus, Ele nos mostrou esse princípio de delegar a autoridade, de não fazer todas as coisas sozinhos. Quando eu realmente delego, eu alivio a minha bagagem. Eu sou codependente impositivo e tenho uma grande dificuldade de delegar, porque eu acho que as pessoas não vão fazer do meu jeito, não é verdade? Eu tenho que ter o controle de todas as coisas, mas eu tenho aprendido com o tempo a deixar as pessoas fazerem do jeito delas. E sabe o que eu descubro? Eu descubro que as pessoas sabem fazer muito melhor do que eu faço. Eu alivio a minha carga e ainda descubro o potencial na vida de outras pessoas. Irmãos, quando na verdade, nós pedimos ajuda às pessoas e não tentamos fazer tudo sozinho, aliviamos a bagagem da nossa vida. Jesus chamou aqueles homens, treinou 12 discípulos para que com eles pudesse dividir a carga. O próprio Jesus entendeu que Ele não podia fazer tudo sozinho. Embora fosse 100% Deus e 100% homem, Ele sabia que não podia fazer tudo sozinho. Ele delegou o trabalho, Ele fez com que outras pessoas se envolvessem, Ele aliviou a bagagem do estresse, dividindo a sua carga com outras pessoas. Eu pergunto para você, por que você ainda está sobrecarregado? Por que você ainda está colocando mais carga sobre a sua vida? Por que não delegamos atividades? Por que não envolvemos outras pessoas? Por que nós tentamos fazer tudo sozinho? E eu descobri que nós tentamos fazer isso por pelo menos 2 razões. A primeira delas é o perfeccionismo. Pensamos, se quero algo realmente bem feito, preciso fazer eu mesmo. Essa é uma boa ideia, mas ela geralmente não funciona bem porque existem coisas demais para serem feitas. Essa ideia, na verdade, é uma atitude egoísta que diz o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer isto tão bem quanto eu faço. Então, libere essa ideia de perfeccionismo. Porque enquanto você mantiver essa ideia do perfeccionismo, você vai continuar carregando uma pesada bagagem do estresse. Eu pergunto, você acha que Jesus teria feito um trabalho melhor que seus discípulos? É claro que sim. Mas Ele permitiu que os discípulos fizessem um trabalho, mesmo sabendo que Ele teria feito o trabalho melhor. Nós precisamos permitir que outras pessoas cometam erros. Não roube a oportunidade de outras pessoas aprenderem. Uma outra razão pela qual nós não delegamos atividades é a nossa insegurança. Então nós já vimos que o perfeccionismo é uma dessas razões, mas a insegurança é a outra razão. E a gente fica pensando o seguinte: o que acontecerá se eu passar essa responsabilidade para alguém e essa pessoa realizar um serviço melhor? Para nós, irmãos, isso é um pensamento ameaçador. Enquanto o outro pensamento do perfeccionismo é um pensamento egoísta, o pensamento da insegurança é um pensamento ameaçador. Entretanto, você não precisa sentir-se ameaçado por tal possibilidade se souber quem você é, a quem está procurando agradar e o que quer realizar e em que deve concentrar-se. A premissa no serviço cristão e na vida cristã é a seguinte: se alguém faz melhor do que você, permita que essa pessoa faça. Deixe ela fazer.
Deixe ela ocupar e você então divide essa carga. E você acaba aprendendo outras coisas que também você poderia aprender no processo e não está aprendendo porque está segurando carga demais. É preciso envolver outras pessoas se você quiser ser eficiente, pois não há como concentrar-se em mais de uma coisa e ainda assim ser eficiente. Se assim você fizer, você aliviará a bagagem do estresse. Está pesado? O estresse está pesado demais? Você precisa aprender a dividir essa carga. Você precisa aprender que você não pode fazer tudo sozinho, que há outras pessoas, que Deus disponibiliza outras pessoas para ajudar você nesse processo. Mas eu aprendo com Jesus também uma terceira lição a respeito do alívio da bagagem do estresse. Para aliviar a bagagem do estresse, separe tempo para desfrutar a vida. Marcos capítulo 6, 30 e 31 diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Irmãos, Jesus olhou para aqueles homens que haviam trabalhado duro, que haviam trabalhado sem descanso, e ele disse assim: olha, vocês merecem uma folga hoje. Vamos descansar, vamos parar um pouco, vamos desfrutar um pouco da vida. Então eles entraram no barco, remaram até o outro lado do lago e foram descansar num deserto. Uma das razões para Jesus aliviar a bagagem do estresse era de que ele sabia exatamente quando descansar. Uma das grandes dificuldades nossas, irmãos, é que a gente vai fazendo, trabalhando, e quando a gente olha, a gente já está estressado, porque não identificamos o momento certo de descansarmos, de desfrutarmos a vida que Deus nos deu e todos os benefícios que existem. Não raro Jesus ia às montanhas, não raro Jesus ia ao deserto para descansar. Descanso e recreação não são opcionais. E a importância do descanso é tão grande que Deus incluiu nos 10 mandamentos. O sábado foi feito para o homem, porque Deus sabe que a nossa constituição física, mental e emocional necessita de pausas periódicas. Deus é tão sábio e Ele sempre dá o exemplo. Ele criou todas as coisas e no 7º dia fez o quê? Descansou. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor dos Senhores, o Deus da glória, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que criou todas as coisas, separou um dia para descansar. Se Deus nos deu o exemplo, é porque nós também precisamos separar um tempo para descansar. Jesus sobreviveu ao estresse, porque ele sabia desfrutar a vida. Jesus aproveitava a vida. Paulo escreve que Deus nos provê ricamente todas as coisas para a nossa satisfação. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Uma vida equilibrada é fator essencial para aliviar a bagagem do estresse. Sendo assim, coloque em sua agenda um tempo especial para que você possa desfrutar a vida que Deus lhe deu. Deus lhe deu uma vida de presente, mas você precisa ter sabedoria e equilíbrio para desfrutar a vida que Deus deu a você. Quando você entende esse princípio, você alivia a bagagem do estresse da sua vida. Eu aprendo mais uma lição com Jesus. Para aliviar a bagagem do estresse, entregue o seu estresse a Jesus. Mateus 11, 28 a 30 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não precisa aplicar este princípio porque ele é o Filho de Deus.
Ele é o lugar de descanso, Ele é o lugar de alívio, Ele é o lugar de segurar os nossos fardos. Então Jesus, ele não precisa aplicar esse princípio, porque Ele é o próprio princípio. Mas nós, seres humanos que somos, precisamos aplicar este princípio se quisermos aliviar a bagagem do estresse. Você nunca desfrutará completamente a paz interior, até que tenha um relacionamento profundo com o príncipe da paz. Jesus não me disse assim, venham a mim e eu lhes trarei mais culpa, mais fardos, mais estresse, mais preocupações. Mas Jesus disse, eu quero lhes dar descanso. Sou eu quem alivia o seu estresse. Quando você estiver em harmonia comigo, eu lhe darei força interior. Cristo pode transformar sua vida estressada numa vida de plena satisfação. A nossa maior fonte de estresse é oriunda da tentativa de vivermos separados daquele que nos criou, de trilhar os nossos próprios caminhos e de sermos o nosso próprio Deus. Você quer mesmo aliviar a bagagem do estresse em sua vida? Então, por favor, entregue todo esse estresse a Jesus. Deposita esse estresse aos pés de Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Peça, Senhor, por favor, eu preciso de uma nova vida. Substitua a pressão que eu sinto pela paz que o Senhor oferece. Ajude-me a seguir os princípios que o Senhor ensina para controlar o estresse. Meu irmão, nessa noite, Deus ministra o seu coração, pega todo esse estresse, pega toda essa bagagem pesada, deposita aos pés do Senhor. Ele vai trocar tudo isso aí por descanso, por alívio, por um jugo suave. A Bíblia diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o mais fará. 1 Pedro 5,7 diz, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Se você anda estressado, hoje Deus o convida a aliviar essa bagagem. E o mais interessante é que tudo o que depende de Deus já está feito. Você é quem precisa dar os passos necessários para aliviar a bagagem do estresse da sua vida. Vivemos um tempo em que todas as pessoas estão estressadas. Algumas em um nível menor e outras em um nível maior. Mas hoje nós aprendemos com a palavra de Deus que nós podemos pegar essa bagagem do estresse e nos livrar dela. Que nós podemos pegar essa bagagem da qual nós vivemos debaixo de tensão, debaixo de pressão todos os dias, podemos pegar essa bagagem e nos livrar definitivamente dela. Como, pastor, que nós podemos fazer isso? Para aliviar a bagagem do estresse, saiba quem você é. Você é um filho amado de Deus. Não tente fazer tudo sozinho. Separe tempo para desfrutar a vida e entregue todo o seu estresse a Jesus. Aleluia. Você não precisa viver estressado. O Filho de Deus vive nesse mundo envolto de todas as circunstâncias que se movem sobre ele, circunstâncias adversas, ventos contrários, enfermidades e tantas outras coisas, mas ele não se estressa, porque a bagagem do estresse já foi deixada aos pés de Jesus. Você não foi criado para viver estressado, você foi criado com um propósito, e Deus precisa que você se una a esse propósito. Deus precisa que você se une a tudo aquilo que Ele proveu para que você possa cumprir os seus planos sobre a terra. Então nessa noite, definitivamente, decida aliviar a bagagem do estresse da sua vida. Que Deus abençoe você. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. E enquanto adoramos ao Senhor, comece a depositar aos pés de Jesus toda a bagagem do estresse da sua vida.